espaço de Lisboa, como na maior parte dos filmes ele acaba por fazer, porque é sempre um olhar que ele nos traz sobre Lisboa, sobre outras cidades ou sobre interiores, é sempre um olhar que não é um olhar clichê, não é um olhar a que eventualmente já estamos habituados pelo bilhete postal ou pelo enquadramento televisivo ou pelo nosso próprio olhar, às vezes muito viciado em determinado tipo de pontos de vista. E o olhar de João César traz ou objetos que realmente não imaginávamos que existissem, que é o caso deste, ou objetos que existindo e todos nós imaginando que os conhecemos, ficam transfigurados a partir do momento em que ele nos mostra com outro modo de ver, mas, insisto, respeitando sempre muito toda a estrutura que irradia desses espaços. Não te preocupes com a saída, eu trato disso. O diretor é dos nossos. Vou pensar. Está decidido. As ambições de sermos cineastas, pedimos uma bolsa à Gulbenkian, eu, o Seixas e o António Pedro, porque entretanto o Fernando Lopes e o Fernando Matos Silva já tinham vindo de Londres. Acho que o Costa e Silva tinha ido para o IDEC, embora o Costa e Silva não aparecesse, não fizesse parte de maneira nenhuma do grupo do Monte Branco. E por razões que eu acho que têm a ver com os conhecimentos que nós tínhamos na Gulbenkian, que é João Bernardo da Costa, que foi assim que se vinha, era gente que vinha do movimento dos cineclubes, que era do Pedro Tamlin, que também vinha dos cineclubes, eu vinha do Universitário, o Seixas vinha do ABC, o César não vinha de nenhum, eu também vinha do Imagem, e o facto de conhecermos essas pessoas na Gulbenkian facilitou-nos e somente tivemos em Londres, na London School of Film Technique, e lá passámos 8 meses das nossas vidas. Em Londres, a escola da Fraquinha era uma escola muito artesanal e havia uma grande balda da malta em ir às aulas, sobretudo do César, que realmente tinha grandes dificuldades em vir às aulas porque tinha dificuldade com o inglês, mas também cada um de nós espalhou-se um pouco por Londres, quer dizer, eu fiquei em Earlsport e depois em South Kensington, o César foi para Hampstead e o Seixas ficou ali por Brompton Road, ali ao pé de Earlsport, que era onde a gente estava mais ou menos todos perto. Aí começámos a frequentar muito o National Film Theatre, porque era no fundo a Cinemateca de Paris, onde eu também já tinha encontrado o César não, o Seixas e o António Pedro e outros daqui, nomeadamente recordo da presença constante do António da Cunha Teles numa retrospectiva ao Bergman. E em Londres o César lembra-me de ter, nós escrevemos uns argumentos e o César escreveu um argumento que foi aprovado e começou a ser filmado. Não me lembro se aquilo chegou a terminar, se não, porque no fundo a estadia em Londres era muito para nos divertirmos, não é? No caso do César, eu por exemplo, eu gostava de jogar e há casinos e levava muitas vezes o César comigo aos casinos, depois tive que o deixar de levar porque a presença do César interferia sempre muito com os jogadores, porque ele era lento a responder às exigências do jogo e depois acabavam por nos pedir para não levarem mais e ele não veio. Depois Londres era fixe, nós comíamos, bebíamos, íamos ao cinema, encontrávamos de vez em quando, cada um
E depois acabámos por, gostávamos de ver as montras das roupas, íamos aos cinemas também, foi aí que eu vi a primeira vez, todos nós vimos pela primeira vez um filme do James Bond, o primeiro 007. A escola tinha uma coisa engraçada, que de vez em quando levavam umas pessoas à escola, uns realizadores, e aos quartos, por exemplo, do Fritz Lang, que era uma coisa, que é um tipo que apareceu lá, um realizador que apareceu lá, porque nós tínhamos grande veneração. Apareceu também o Richard Brooks, apareceu um tipo inglês, que agora não me recordo o nome também, que é um tipo interessante, que era um montador que passou a ser realizador. E apareciam assim umas pessoas, uns críticos, e faziam umas conferências e faziam umas exibições de filmes, mas o facto de termos conhecido o Fritz Lang já foi qualquer coisa. Eu tenho a impressão que também apareceu um tipo francês qualquer, que já não me recordo quem foi. Mas nesse aspecto isso foi positivo. Por exemplo, para Lisboa. Naquela altura havia uma grande crise do cinema antigo, não é? Pouca gente filmava. Tinha aparecido, acho que havia grandes problemas com o público, não é? Porque nós tínhamos em Lisboa muito cinema estrangeiro, italiano, francês, americano, sobretudo inglês também. E, portanto, quer dizer, o público começou a deixar cair um bocadinho as fitas, e as fitas não tinham realmente a graça que certas fitas tiveram nos anos 40, nos anos 50, aquilo era tudo uma tristeza profunda, e isso, a relação, portanto, foi má, e só houve, portanto, quanto eu me recordo, só houve uma tentativa do Perdigão Queiroga a desafiar o César, o Seixas e o António Pedro a fazer um filme. Também acabaram por não fazer, porque, entretanto, quer dizer, era necessário fazer fitas de publicidade e entravam frigoríficos e eletrodomésticos pelo estúdio, e eles acabaram por desistir dessa atividade. Mas, portanto, quer dizer, o subsídio da Gulbenkian e a fundação do Centro Português de Cinema é um pouco, vamos lá, o ponto de partida para um cinema novo. Aí depois, de repente, há o 25 de Abril, não é? Quer dizer, e depois temos a seguir falar do 25 de Abril. Entretanto, podemos falar daquilo que o César fez com o Malheiros, com o Ricardo Malheiros, que era um produtor que havia naquela altura, que era muito engraçado, e que pôs o António Pedro a filmar, pôs o César a filmar e pôs o Seixas a filmar. O César fez, nessa altura, a Sofia, não Brandon Anderson. O César acho que já estava a fazer a sua caminhada em fazer um filme mais pobre, mais cineasta, mais de filme, mais de cinema do que os documentários, que no fundo não eram mais documentários de propaganda dos tapetes de Albufeira, de Porto Alegre, ou as orivesarias do Gondomar. O César aí, eu estive a ver a fita há pouco tempo, já tem na cabeça, na minha opinião, já tem na cabeça um pouco daquilo que ele quer fazer, ou que ele quer começar a fazer como cineasta. Era um tipo que tinha um talento extraordinário para escrever. Aliás, ele tinha um talento extraordinário para várias coisas, não é? Boas e más. E recordo que ele escreveu muitas coisas no Tempo e no Modo. E aí começou, quer dizer, via-se, ele falava dos realizadores que gostava, por exemplo, ele tinha uma paixão pelo Nicholas Ray, que é um realizador que todos nós gostávamos muito também. Outros que ele também gostava muito, e nessa altura passou com um filme dele que era aquele dinamarquês, o Dreyer, passou cá, já não me recordo o que é que foi. Depois apareceu o Straub, e o Straub também foi um pouco, mas isso aí muito ordenado pelo Seixas, quer dizer, o Seixas achou que o Straub era realmente o grande realizador daquela altura, e o cinema dele era o mais importante que aparecia. Mas o César, eu acho que aí ele começa-se a demarcar rapidamente dessa ligação aos realizadores. Ele começa a ser ele próprio. Eu tive a ver atentamente a Sofia, e eu acho que já ali nos grandes planos, nos longos planos, na maneira como é montada, por exemplo, sei lá, a sequência no mar, enquanto eles andam no barco, e as brincadeiras com as crianças e aquilo tudo, ainda há um toque francês guardardiano naquilo, mas já há uma coisa que nos pode meter mais tarde, por exemplo, para imagens de filmes que o César fez posteriormente. A história do cinéfilo é divertida porque foi assim, em 73 eu estava fora da televisão,
Vivia assim, tento não caias, como todos nós, por aquelas épocas, e sou convidado para relançar o velho cinéfilo, que pertencia ao século, e pedem-me uma equipa. Eu era o diretor, o chefe de redação António Pedro Vasconcelos e o redator principal João César Monteiro. Voltaram a dizer que eu não estava bom da cabeça, que o único que tinha a cabeça no seu lugar era o João César e não eu. Portanto, ter o João César como redator principal era uma coisa impensável para aqueles profissionais todos clássicos da imprensa. A verdade é que o cinéfilo teve um impacto bastante grande, e ainda hoje se fala muito do cinéfilo, deve muito à escrita fabulosa do César e às críticas dele e às invectivas dele, ou quando ele se deslumbrava com um filme. Estávamos numa época, já tinha passado a época da Nouvelle Vague, de certo modo, e nós acompanhámos todos muito. O César e eu éramos dois ferozes guardardianos, e nesse período de 73 até 74 não se pode dizer que tenha sido um dos períodos mais brilhantes de criação cinematográfica, mas as coisas que o César escreveu são fantásticas. Felizmente muitas delas estão recolhidas também por etc. Vítor Silva Tavares, que é uma espécie de segundo pai do César, tomou cuidado disso, e há textos dele absolutamente fantásticos. Sobre a crítica de cinema, propriamente dito, que ele escreveu sobre o Lauro António, por exemplo, que era a crítica da época, ou sobre secções, digamos assim, que ele fazia totalmente os 7 dias da semana. As propostas para os 7 dias da semana, do que se devia ver naqueles 7 dias da semana, pelo César eram sempre uma surpresa. Podia ir do jogo de futebol do Benfica Sporting até a um disco, coisas assim, coisa que à época não era tomado muito a sério culturalmente, alguém propor ver um jogo de futebol, por exemplo. Eu lembro que isso fez uma grande polémica dos leitores. E há outros textos mais largos que ele fez, e há evidentemente as pequenas patifarias, entre aspas, que ele fazia nos cartazes. Quando havia sempre uma notazinha sobre os filmes, ele acabava por pôr sempre umas coisas um bocadinho que eu não conto, que há pessoas que estão vivas, felizmente para elas, e infelizmente para nós, que o César já cá não está, mas que são absolutamente fantásticas, e que com aquele sentido de humor muito sardónico do João, e pronto, e depois esta aventura acabou em julho de 74, depois de 25 de Abril, e saímos os três, eu, ele e o António Pedro, com um ar um bocadinho combalido, no dia em que recebemos uma pequena indemnização, os três, e fomos, como de costume, o César disse, agora vamos comer qualquer coisinha. Em 70 e tal, 77, volta à televisão como diretor de segundo canal. E como diretor de segundo canal, tinha a possibilidade de encomendar obras a pessoas, e que, sabendo eu que o César era um grande admirador do Carlos de Oliveira, que era também meu grande amigo, entretanto já tinha feito a Abelha na Chuva, juntávamos muitas vezes no Tony dos Bifes, e o Carlos de Oliveira insistia muito porque é que nós não fazíamos alguns dos contos tradicionais portugueses que ele próprio tinha compilado, coligido com o José Gomes Ferreira. Eu nunca peguei na ideia, mas eu percebi logo que aquilo era uma ideia que dava bem para o João César. E quando eu fui para o segundo canal, encomendei-lhe 3 filmes de meia hora cada um. Há um deles que eu acho que é uma obra-prima, que é O Amor das Três Irmãs, e que, por sua vez, o conjunto dos 3 filmes veio implicitamente fazer com que ele chegasse ao Silvestre, que é um dos primeiros filmes do César em que a gente começa a ver alguma coisa do César, que mais tarde veio revelar-se em todo o seu esplendor nas recordações da Casa Amarela. Aí sim eu tive muita relação com o João, porque o filme foi produzido pelo Joaquim Pinto, e eu e o Joaquim Pinto moramos no mesmo prédio. Ele mora no 5º e eu moro no 8º. E um dia eu pedi ao Joaquim Pinto que me deixasse ler o argumento do César, que ele nunca dava a ler a ninguém, porque a secretária de Estado da Cultura da época, a Teresa Gouveia, tinha o livro e tinha ficado muito impressionada com a escrita, e sobretudo tinha ficado muito impressionada porque aquilo tinha sido chumbado no Instituto Português de Cinema. E
E eu tinha na altura na televisão como vice-presidente o António Brás Teixeira, que é um grande cinéfilo, e pedi-lhe para ele ler também um argumento, que ficou imediatamente deslumbrado também com o argumento. E disse-lhe a ele se ele me autorizava que, apesar de não haver o apoio do IPC, se nós podíamos ter os principais produtores, coprodutores, e ele autorizou-me, e eu fui ao meu orçamento do segundo canal e tirei cerca de 40 mil contos que entraram no filme e que tornaram possível esse filme, que é de facto um marco no cinema português contemporâneo, que ficará para sempre na história do cinema português, e que é aquele que é o ponto de partida para tudo o que o João César veio a fazer. O João tinha imensos anticorpos, digamos assim, e o cinema que ele fazia não era tanto... O João, em certa modo, até era um cineasta muito clássico, mas era o que se diz, os personagens, tudo o que está lá dentro era de tal modo radical, de tal modo fora dos bons costumes, por assim dizer, portugueses, que mesmo quando ele já era um cineasta com um grande prestígio internacional e europeu sobretudo, havia sempre um grande medo da parte dos poderes, neste caso da RTP, do que é que vai sair daqui. Digamos, o grande limite, eu já não estava na RTP, final foi a Branca de Neve, que apesar de tudo a RTP passou. Acho que ele é um caso absolutamente singular na história do cinema, não é do cinema português, do cinema, e que tão cedo não vamos ter outro assim. Não é, por exemplo, como o caso do Oliveira. O caso do Oliveira é um mestre, mesmo dentro do cinema clássico, se quiserem. Mas o César sai fora de todas as classificações que a gente possa fazer num cineasta como ele. Daí que ele tenha sido tão rapidamente, a partir da Casa Amarela, tão rapidamente reconhecido. Há uma coisa que é absolutamente singular no cinema do João, que é o facto do João ser ele próprio, não o ator do filme, mas ele dar-se em pleno dentro do filme. O que, obviamente, lhe deve ter criado alguns problemas ao longo dos filmes, fortes problemas. Depois, eu não queria usar a palavra ator para o João, porque acho que ele não merece que se use a palavra ator para ele, porque ele merece mais do que isso. É quase que como se ele fosse uma mistura de Tati e de Buster Keaton simultaneamente, mas a gente está sempre a ver quando é que ele vai levantar voo ou quando é que ele vai desaparecer. Eu dizia outro dia a um amigo meu que este último filme do César, o Vai e Vem, é um filme sobre um corpo evanescente. E isso não há eu acho que é absolutamente singular. Não conheço mais nenhum cineasta no mundo que tenha feito isso. Não conheço. E tenha feito isso não por cálculo, se tenha dado, de certo modo, é que eu ia dizer, de certo modo ele se tenha imolado ao longo de tantos filmes. Há uma espécie de imolação ao longo dos filmes, é isto. Eu penso que o encontro com o João data de... O primeiro encontro deve datar de 58. Ele põe a hipótese de 60 no Moritura e Tessaluta, mas penso que é mais cedo, porque em 68 eu e o António Pedro, em 61 eu e o António Pedro partimos para Paris e já tínhamos um passado longo de companhia, de companheirismo com o João. Portanto, penso que será por volta de 58, 57, 58, por aí. Nessa altura, Lisboa era muito diferente do que é hoje em termos culturais. Na medida em que havia inúmeros cafés, onde havia grupos de escritores, de pintores, de homens mais ou menos da cultura, que tinham encontros regulares, vinham beber a bica e passar uma parte da tarde nesses cafés. Por exemplo, eu lembro-me que o João
passou pelo Gelo, que era o café do grupo surrealista. E é evidente que isso é uma marca muito clara na obra posterior do João. Não só no que diz respeito ao pensamento surrealista em geral, mas aos próprios autores citados pelo João, que muitos deles vêm da área do surrealismo, o Breton, etc. Bom, portanto, era uma Lisboa de cafés, uma Lisboa de trocas e de deambulações. Por exemplo, eu lembro-me que o João era alguém que fazia muitos cafés, ouvia, intervinha pouco, seguia para outro café, ouvia, intervinha pouco, mas a vida dele, o dia dele, passava-se entre cafés. Como a nossa vida se passava entre cafés, se excluirmos aqueles que, por exemplo, como eu, estavam ou no fim do liceu ou no princípio da universidade. Tivemos uma fase em que eu e o César e o João tentámos lançar uma corrente estética e política, que era o quimonismo, porque tínhamos visto um filme que já não me lembro como é que se chama, com uma atriz euroasiática chamada Nancy Quano, lembro-me, que no fim o César estava no chão, não conseguia já estar em pé, de tão comovido que estava com as pernas da senhora. E então saímos dali os dois encantados e estabelecemos abaixo o comunismo, viva o quimonismo. Estas coisas não podiam cair bem numa sociedade regida por regras severas. Eu, o João, o António Pedro e o Gonçalves Preto fomos detidos na estreia do Cantor e a Bailarina, que era um filme português do Armando Miranda, que estreou no Éden, e nós fomos decididos a patear o filme. Pateámos valentemente, mas era proibido patear. Portanto, fomos presos e fomos levados para a esquadra da Dona Maria. Pregaram-nos um sermão e mandaram-nos embora. Bom, mas, portanto, detestávamos totalmente esse cinema. João era uma pessoa complicada, certamente que era. E às vezes eram birras e outras vezes não eram nada birras, eram coisas muito sérias. E as pessoas têm tendência, em relação a João, em achar que tudo eram birras, e não eram. Muitas vezes as posições dele tinham a ver com questões de fundo dele próprio em relação ao cinema. Portanto, é preciso ter aí muito cuidado, porque fez-se uma fama de vadio, de conflituoso, mas penso que na maioria dos casos o João teve razão nas coisas em que se meteu e que defendeu em relação ao que ele queria fazer, tinha toda a razão. São os mundos das jeunes filles en fleurs, são os mundos da sedução, do encantamento, de qualquer coisa que é da ordem do inefável.
João filmou um plano que só tem paralelo na origem do mundo do Courbet, que é o pubis da rapariga, o zoom sobre o pubis da rapariga. É uma coisa extraordinária. Considero um grande momento da história do cinema. A cena com o talhante e com os cigarros, não é? E a sova que leva, não é? É um retrato perfeito do João. Talvez o melhor retrato que se pode fazer do João seja mostrar essa cena. É evidente que depois é preciso mostrar o João, provavelmente, em maestro, com o corpo da rapariga deitado e a tocar música, não é? E a conduzir a orquestra imaginária, não é? Para termos outro lado.